tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Voltamos do intervalo, os intervalos comerciais. Vamos lá, gente? Vamos, galerinha, vamos com a nova disciplina. Terminamos a de projeto e agora, depois do intervalo, entramos com o quê? Com educação tecnológica e midiática. Hoje a pauta, hoje o tema, o conteúdo é e-commerce. E-commerce, galerinha. Meus queridos técnicos em secretariado, vocês vão dominar este mundo do e-commerce, porque vocês já são da geração Z, a geração que está aí, ó, já nasceu em cima do e-commerce, já sabe como é que é as práticas do e-commerce. Nós vamos aqui só nos aprofundarmos nessas duas aulinhas aí, tá bom? Vamos que vamos, galera. Pegaram papel e caneta? Estão aí com as anotações? Eu tô achando que vocês estão com as anotações aí, hein? Olha lá, eu quero que essa galerinha aí de Simões, que está dizendo que são ótimas aulas, coloque aí a participação de vocês, porque estas aulas aqui vão ter que ter a participaçãozinha de vocês, hein? Cadê a Tássia Cruz? Cadê a Lorane Alves? Cadê a Cleonice? Cadê a Rosário, né? Rosário Alves? Cadê o pessoal lá de São Miguel do Tapuio, de Alvelino Lopes, de Santa Rosa do Piauí? Vamos que vamos! Bem, meus queridos, veja o seguinte, ó. O e-commerce, eu coloquei essa fotozinha aqui, que ela é bem emblemática. Com o e-commerce, eu tenho que me preocupar com a logística, tá? Tenho que me preocupar com a logística. Tenho que me preocupar em relação a disponibilizar as formas de pagamento, é por isso que tem um cartão aí, as formas de pagamento extremamente acessíveis no e-commerce. Dentro dessa tecnologia que a gente está estudando agora, essa é uma realidade que a gente já vivencia há muitos anos, só que agora, durante a pandemia, as lojas virtuais, então aqui a questão financeira e aqui o virtual, que é a loja virtual, a loja que é construída dentro de um endereço, de um protocolo de internet. Essa lojazinha virtual, ela está sendo hoje estudada mais do que os outros anos que já se passaram, esses últimos 2 anos, meus queridos. Nós temos aí a representatividade de mais 10 anos à frente, ou seja, esses dois anos que se passaram de pandemia, os 2 anos de pandemia foram iguais a 10 anos de avanços na tecnologia. O avanço foi tão grande, mas tão grande, que nós estamos vivendo uma era de transações híbridas. Esse avanço de transações híbridas é para mostrar para vocês o seguinte: o presencial vai morrer? Não, não vai morrer. Mas o híbrido, né, vai ser a palavra de ordem. Olha que legal nessa foto aqui, onde você tem uma pessoa com um carrinho de compras, que tem um carrinho lá na loja virtual, né? Mas você está lá clicando os sitezinhos. Ou seja, então, hoje, o poder de estar visual é muito forte, sempre foi, no comércio, na comercialização, nas transações comerciais, mas a questão da imagem, ela reforçou todo esse contexto digital. O produto comercializado hoje fisicamente e digitalmente, ele tem que ser trabalhado de forma diferente. No e-commerce, você entende o seguinte: eu tenho veredas para essas transações comerciais. Essas veredas são tipos de transações comerciais. Hoje você tem muito mais gente do que há 2 anos atrás, e essa proporção é quase de 10 vezes mais,
de pessoas comprando pelo tablet e pelo smartphone, com uma certeza maior de como verificar os fatores de segurança, por exemplo. E nesses conceitos fundamentais, nós temos alguns que se destacam, o chamado business to business, o chamado business to consumer, o chamado business to government, que é focado no governo, o chamado business, aliás, o chamado consumer to consumer, de consumidor para consumidor. O detalhamento está aqui. No business to business, é a comercialização de produtos de empresa para empresa. Então, eu tenho uma empresa que ela é fornecedora de serviços tecnológicos. Ela vai comprar de outra empresa que fabrica. E ela pode comprar de forma online, ela pode fazer aí o seu e-commerce, ela pode desenvolver essa perspectiva. Uma grande pode vender para uma pequena, que pode vender para uma micro. Uma grande pode vender para uma média, que pode vender para uma micro. Olha só o que a gente tem como perspectiva de crescimento de negócio. Não é só o consumer, o business to consumer, não, que é da empresa para o consumidor, não. Como é esta nomenclatura aqui. Eu tenho de empresas para empresas. Online, virtual. Famoso remotamente falando. Os consumidores individuais, que é o consumidor final, ele traz um contexto de que agora eu sei como eu comprar virtualmente. Não, agora nós aumentamos as compras virtuais. Isso não quer dizer que ele saiba comprar o virtual. Ainda temos muito que aprender sobre essas transações comerciais. Quando nós falamos de transações comerciais de empresas para o governo, a negociação tem que ter mais cuidado, porque existem legislações específicas nessas trocas de mercadoria, de bens e serviços, no setor público especificamente. A trajetória de estar se vinculando a questões de mostrar os indicadores nos sites, por exemplo, elas são exigidas pela transparência desses processos públicos. Então, o monitoramento das irregularidades também é maior por parte dos órgãos reguladores. Essas transações comerciais, elas se estendem também de consumidor para consumidor. Como é que é isso, professor? De consumidor para consumidor. Por exemplo, vou dar aqui, durante a pandemia, a empresa Magalu, ela foi um diferencial nesta empreitada do consumidor para consumidor. Sabe o que ela fez? Ela proporcionou para os seus consumidores, meus queridos aí, de Simões, de Avelino Lopes, de São Miguel do Tapuio, de Santa Rosa, do Piauí, ela proporcionou para os consumidores que eles pudessem comprar produtos e vender para outros consumidores. Ou seja, eu tive uma transação aí consumer to consumer. Agora veja o seguinte, a Magalu fez isso. Por que ela fez isso, professor? Aí a gente entra nesta seara dos tipos de comércio eletrônico. O e-commerce, o e-mail marketing, que vem do database marketing, o F-commerce, vou já dizer por que é F-commerce, o e-cursos e o e-negócio. Vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Veja só, ó. Durante a pandemia, a gente tem um caso que representa essa questão da tipificação do e-commerce. Grandes varejos, durante a pandemia, que estavam preparados como a Magalu, ela, além de trabalhar a perspectiva de responsabilidade social, ela tem uma história tecnológica muito grande, que é antes até mesmo, ou no momento em que a internet foi criada, lá para os anos 70, os primeiros estouros ali e tal, a Magalu já nos anos 80 já estava praticando, fazendo as suas primeiras peripécias tecnológicas. Por quê, professor? Veja o seguinte, sabe como é que ela vendia? Ela ia para o interior das cidades do centro-oeste, do sudeste, e ela levava vendedores em ônibus para essas cidades.
Só o que ela fazia? Ela alugava um ponto, colocava lá uma salinha no térreo e tudo mais. E no térreo ela colocava alguns computadores para esses vendedores, certo? Presta atenção. Aí eles vinham com o chamado disquete. Já ouviu falar do disquete? Depois digita aí para você saber o que é o disquete. Vinham com um disquete com imagens. Nesse disquete, imagens de TVs, né? Como é que ela é de frente, de costas, de cima, de baixo, como é que ela é ligando, como é que ela não é. Imagens de TV. Imagem de fogões, imagem de geladeiras, ou seja, de utensílios domésticos. Porque ela começou especializada nesta área, Magalu, certo? Aí o que ela fazia? Aí os vendedores vinham com os disquetes, colocavam dentro do computador, salvava dentro do disquete. Esta é a época do Basic, programas que estabeleciam a conexão de refletir até a imagem dentro do computador. E aí, anos 90, a empreitada foi longa em relação a pegar esta informação dos computadores. Eles pegavam e iam, andavam pelas ruas dessas cidades, divulgando com outro catálogo, um catálogo com a foto desses utensílios, desses aparelhos, equipamentos domésticos, e convenciam a população, aqueles que eles abordavam e conseguiam trabalhar a questão da influência, aí nestes pontos de venda, entre aspas, pontos de venda, lembrando, pontos de vendas que tinham apenas computadores com as imagens dos produtos. O uso da tecnologia por meio da Magalu, presta atenção aí. E aí, eles levavam os clientes até esses locais e mostravam no computadorzinho a imagem, a foto das geladeiras, aberta, fechada, de costa, e conseguiam vender assim. Olha só o histórico de venda. Aqui, por exemplo, nós temos o Armazém Paraíba, que fazia mais ou menos a coisa parecida sem os computadores, né? Sem os computadores, só de forma analógica. Levava os catálogos para vender e aí conseguia fechar a venda de casa em casa, né? No chamado porta a porta, do porta a porta, certo? Só que teve um porém. Na pandemia, 50% do trabalho de venda, da força de vendas do Magazine Luiza, Magalu, foi e-commerce, foi online, foi virtual, através da sua loja virtual. Aí você me pergunta, professor, e dos Armazéns Paraíba, por exemplo? Que é um case de sucesso aqui. É um case de sucesso. Armazéns Paraíba é um case de sucesso como empresa pujante que desenvolve, que fomenta, né, a questão da empregabilidade, que é desbravadora, está no Brasil inteiro também, mais de 60 anos, passou por um momento delicado, que foi exatamente o quê? Foi não ter inserido o seu planejamento estratégico de estar no e-commerce. Como é que é, professor? É isso mesmo. Os Armazéns Paraíba não estavam no e-commerce, não estavam preparados para esta pandemia em relação a ter o comércio virtual. E aí o que ocorreu? Eles tiveram que, a toque de caixa, fazer essa estruturação do e-commerce. Por quê? Porque o Magazine Luiza entrou aqui, assim como as Casas Bahia, assim como outras, entraram fortemente em relação às vendas. As vendas despencaram. Por quê? Porque os concorrentes aumentaram a sua fatia de mercado. Isso dentro do e-commerce. Olha só o quanto isso foi importante durante a pandemia. Por exemplo, o próprio iFood. O iFood, gente, que estourou na pandemia, em parceria, né, com os deliveries. A palavra delivery foi a mais procurada
nos buscadores da internet, teve uma forma diferente de lidar com os seus parceiros durante a pandemia. A gente fala por quê? Porque como a gente trabalha também com consultoria no mercado, a gente recebeu essas informações acerca dos empresários. Antes da pandemia, gente, a gente trabalhava na perspectiva dos empresários, eles se conscientizarem de ter a sua lojinha virtual, de trabalhar o cadastro dos seus clientes por meio dos seus sites, de fazer com que haja aquela política de armazenar os dados, trabalhar os dados para enviar mensagens certas para os clientes certos, da forma correta. Isso tudo direcionado, mas alguns ainda estavam resistentes e não queriam. Pois, pasmem vocês, o que aconteceu foi que esses que não queriam, durante a pandemia, alguns quebraram, outros tiveram que pagar taxas altíssimas, em parceria com o iFood, por exemplo, que é um dos aplicativos mais conhecidos, né, envolvendo a área de alimentação, principalmente. E o que aconteceu? Por exemplo, eu tinha um cliente A, que ele já tinha a parceria com o iFood antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, ele foi bonificação. Por quê? Porque ele acreditou no iFood antes. E quem entrou durante a pandemia com o processo de ter a questão da taxa de recebimento por parte desse aplicativo, teve que pagar o dobro do que aquele pessoal que estava antes com o iFood. Moral da história. O e-commerce, ele veio para ficar. O e-commerce não tem mais volta. Vai acabar o e-commerce, professor. O e-commerce vai acabar. Não tenho dúvida de que não vai acabar. Ele vai aumentar. Professor, vai chegar ao ponto de tirar o presencial? Não. Assim como, por exemplo, na década de 80 e 90, a Alemanha começou a investir nos supermercados inteligentes, onde as pessoas poderiam até ir no supermercado, fazer a sua compra lá e não tinha nenhum funcionário. Lá estava tudo cadastradozinho, se você saísse com o produto sem pagar, isto era monitorado e tocava um alarmezinho e tal. Mas hoje, por exemplo, nós temos supermercados que diminuíram o número de caixas aqui mesmo em Teresina. Diminuíram para o quê? Colocar o chamado atendimento self-service no caixa, onde você chega com o carrinho de compras, passa lá no sensor, depois coloca o cartão, acabou e vai embora. As compras inteligentes. As compras inteligentes, elas estão entre a compra virtual, que é você comprar, pede ali pelo aplicativo e alguém dentro do supermercado faz as compras para você e envia isso por delivery, ou seja, tem alguém que recebe pelo aplicativo, faz ali, escolhe 5 maçãs, 3 laranjas, 2 cachos de banana, uva, não sei o que e tal, e coloca lá no carrinho e tal. Pronto, isso foi o que fez com que o e-commerce atualmente se expandisse dentro desse comércio que ainda não tinha enveredado por esta facilidade. Que facilidade você vai ver que é uma das vantagens do e-commerce. Tá? Aprofundando esses tipos de comércio. Olha só, aprofundando. O primeiro, o e-mail. Pois é, meus queridos, esta ferramenta ela é muito importante porque ela gera o quê? Tráfego. Tráfego quer dizer o quê, professor? O número de pessoas aumenta que vai visitar o seu site e vai aumentar a taxa de conversão de pessoas que visitaram a loja virtual para as que vão vender, para as que vão comprar. Isso quer dizer o quê? Que eu tendo os dados cadastrais do meu cliente, o sucesso da empresa está quase que garantido. Por que eu digo quase que garantido? Porque eu tenho que ter clareza nesta passagem de dados. Lembrando, gente, que dados brutos é o início para se formatar a informação e se chegar a aplicar uma metodologia que vai transformar isso tudo em conhecimento. Então, uma coisa vai ser buscada através dos dados, mas dados
Informação e conhecimento são 3 coisinhas diferentes. Se eu souber utilizar o conhecimento que eu tenho desse tráfego de clientes no meu site, eu vou poder mapear qual é o nicho de mercado em que eu estou, meus queridos. E através deste nicho que está dentro de um segmento, eu vou poder localizar aí este nicho, um extrato de público-alvo que eu posso vender o meu produto e posso ter êxito. E a taxa de convergência desta negociação, desta comercialização, vai ser altíssima, porque eu vou ter todos os dados que eu preciso. Eu sei que aquele cliente gosta do meu produto, eu sei que ele é o que gosta, eu sei quando ele gosta, eu sei por que ele gosta, o número máximo de informações para poder efetuar a venda. Então, isso é um somatório. Por que você acha que às vezes você recebe, por exemplo, um e-mail do nada? Porque algumas informações suas são vendidas. Isso não pode, tá, gente? Isso não pode acontecer, mas acontece. Porque vender informações e vender dados de clientes só vai me trazer, primeiro, lucro. E aí eu tenho um perfil que aqueles que não têm, que são os concorrentes, já vão sair perdendo nessa corrida pelo cliente. O e-mail, ele vai direcionar, customizar, ele vai vir com o teu nome, ele vai vir com as tuas necessidades, tudo que você colocou lá no cadastro, ou seja, vai vir só para poder reforçar na tua cabecinha que aquela empresa, ela tem o que você quer. Mas por que o nome é F-Commerce? Lembra que eu falei para vocês que o F-Commerce tinha uma razão? Pois é. Olha só. É porque esta foi a primeira rede social a capitalizar o poder do e-commerce. O Facebook tirou este lado comercial até do Orkut, uma das primeiras redes sociais. Tem outra que eu não estou me lembrando também, mas esta foi uma das primeiras, o Orkut. O Facebook, ele hoje é reconhecido como uma plataforma de construção comercial como nunca se viu. Uma rede social, viu, gente, que se transforma numa perspectiva de e-commerce com extrema força, que não você veja. Se você entrar no Facebook, você vai ver o tanto de publicidade que tem, você vai ver quantos perfis são impulsionados, quantos empreendedores eles passaram a trabalhar e divulgar o seu trabalho pelo Facebook por causa das visualizações, pelo que ele tinha de ser uma rede social, tudo bem, mas ele se transformou em uma verdadeira vitrine de lojas virtuais. Então, esse é um dos principais mecanismos de massa que hoje a internet tem, o Facebook. Todavia, eu tenho os chamados e-cursos e negócios que trabalham com o quê? Trabalha com o capital humano, capital humano, porém, por meio do capital intelectual. Opa! Intelectual é o conhecimento. E aí, o conhecimento ele vem através de quê? De uma experiência, gente. Se essa experiência ela for única, pronto. Eu tenho aí um impulsionador de negócios como ninguém nunca viu. Então, é por isso que você está vendo hoje a proliferação, por exemplo, de empresas chamadas empresas EAD, nós mesmos trabalhando com tecnologia de mediação, né? E as empresas em EAD, as faculdades, universidades, os cursos preparatórios, todos nessa dinâmica de EAD, dinâmica remota,
que já faz parte desse processo, onde você assiste às aulas gravadas ou ao vivo, e estas aulas elas se tornam o quê? Um produto de qualificação, de treinamento, de desenvolvimento para os profissionais. Então, cursos que eram, por exemplo, R$3.000, passaram a ser R$500 ou até R$1.000, pela questão de estar sendo remotamente, digital. Esse é o diferencial do que a gente está vendo agora. A conversão desta arroba em dinheiro virtual. É por isso que, por exemplo, hoje também os negócios, eles são feitos pelas chamadas startups. E essas startups usam capital humano de forma tecnológica para gerar o chamado e-business. O e-business trazendo a perspectiva de relações de ganha-ganha, onde os dois lados da negociação ganham. Tendo em vista sobre isso, vamos fazer uma reflexãozinha aí. Olha só. Olha o que eu tenho de perspectiva comercial. Olha a estatística que nós temos. A pesquisa do Nielsen. O Nielsen é um instituto que levanta dados acerca do comércio e ele levantou esses dados do primeiro semestre de 2010 até 2021. Isso quer dizer o quê? O segundo ano da pandemia. E olha o que a gente tem aqui no gráfico, gente. Olha o que nós temos aqui no gráfico. Vendas em bilhões. É a parte cinza. Vendas em bilhões. Variação dessas vendas no semestre anterior. É a parte preta. Então, esta parte preta aqui de 40% foi exatamente o que aumentou em perspectiva relacionada a este ano. A maior de todos os tempos, desde 2010. Nós temos uma oscilação que hoje, em 2020, em 2020, há 2 anos atrás, no primeiro semestre, chegou a 55%. Esse 55% porque já tinha uma referência de 40%. Mas olha só o impacto que foi em 2021. Quando você fala desse primeiro semestre de 2020, você tem que entender o seguinte. Aqui foi menor do que 2021, porque ainda estava-se com uma dúvida muito grande em relação ao vírus. Então havia um medo muito grande. Nós não tínhamos vacina, estava estourando no primeiro semestre de 2020 esta pandemia. Mas no ano seguinte, olha o quanto se aumentou em termos de consumo. O crescimento é de 31% versus o semestre anterior, 53 bilhões em transações do e-commerce, gente. Olha a perspectiva, ela veio crescendo, é claro, mas olha o salto que ela deu em 2021. E eu creio que agora, em 2022, o primeiro semestre, ele com certeza deve ter ultrapassado também. Porque, se você for olhar, só vem crescendo. Vem crescendo um pouquinho, porque você tem aí, de 2000, os que estão mais equiparados, né? De 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2018, 2019, nós temos aí quase que um nivelamento, né? Um percentual pouco aí de uma disparidade muito grande. A gente só vai ter disparidade quando a gente chega em 2020, que é a época da pandemia, e um ano seguinte, que é 2021. Então você me pergunta, vai acabar? Não vai acabar. A tendência é aumentar. Meu querido e minha querida. Agora, entenda o seguinte. Eu vou ter vantagens e desvantagens. Vamos primeiro para as vantagens, tá?
Meus queridos aí de Alverino Lopes, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí, Simões. Cadê as queridas Tássia Cruz? Cadê Lohane? Cadê Cleonice? Rosário, essa turma básica que está aí constantemente com a gente. As vantagens, ela já vem aí quase que numa lógica: rapidez, agilidade, cumprimento de prazo, comercialização em âmbito global e, a priori, a questão da redução de custos, ela encaixa neste pilar, no pilar financeiro, que é um dos pilares que o e-commerce trabalha de forma diferenciada. O financeiro. Por que ele trabalha de forma diferenciada? Porque eu vou cortar vários custos fixos que eles estariam nos processos internos da organização, internos da empresa. Isso tudo repercute em quê? Repercute que ocorre um aprendizado por parte da instituição que cresce com isso, cresce com essa perspectiva e se encaixa em quê? Se encaixa em estar repercutindo nos clientes internos e externos. Então você tem aí redução de custos, a questão financeira, readequada aos processos internos, isso transpondo por uma camada de você estar aprendendo com isso, crescendo com isso, e crescendo com isso você lida melhor com os clientes, você lida melhor com a gestão de relacionamento com os clientes, você lida melhor com o que a gente chama, como ferramenta, que nós vamos falar dela ainda, chamada CRM, o contato aqui constante com o cliente, só que fazendo uma gestão de relacionamento com o cliente. O M representa management, o R representa relationship e o C representa o customer. Então seria Customer Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com o cliente. Este gerenciamento vai te dar simplesmente um diferencial competitivo, que entra aí nas vantagens, certo? Entrando nas vantagens, eu vou ter uma outra perspectiva. Eu tenho essas vantagens competitivas, que elas estão consolidadas. Está tudo aí sendo recriado, por meio do que? Da troca de conhecimento que eu tenho. Ora, esta troca de conhecimento, ela ratifica a principal vantagem do mundo virtual. O cliente tem disponibilidade. Ele tem disponibilidade de comprar este produto, de ter esse produto 24 horas por dia, meus queridos. 7 dias por semana, sem pausa, sem feriado. O chamado full time. O tempo todo. Ele pode comprar. Qual é o local presencial que pode ficar assim? Nem o 24 horas pode ficar desse jeito. Porque eu não tenho essa perspectiva de um custo baixo com as empresas 24 horas. Uma farmácia 24 horas, ela vai ter um gasto enorme com os clientes que vão estar virando à noite, por exemplo. Então, se eu fizer isso no virtual, a compra do meu produto virtual, é claro, não vai ser de imediato que eu vou ter o produto, mas eu tenho uma vantagem enorme de estar ali full time o tempo todo. O tempo todo, ele consolida outras vantagens. A possibilidade de eu estar ampliando a minha base. E quando eu falo da base de clientes, eu falo de market share. O market share quer dizer o quê? Eu tenho um bolo. São os clientes. O mercado. Certo? Esse aqui é o mercado. Eu vou ter deste mercado
uma fatia, um público-alvo, um target, que é o meu market share. E eu vou querer ampliar esta fatia. Se aqui eu tenho 20%, eu vou querer aí mais 25%, por exemplo, nesta fatia. Eu vou querer ampliar. A possibilidade de eu ampliar essa base de clientes vai me dar um ganho operacional enorme, porque com mais informações eu mantenho a lealdade. A gente sabe que para que eu tenha um avanço dessas vendas, eu tenho online que ter clientes leais. Clientes leais quer dizer o quê, professor? Quer dizer aquele cliente que vende por você, que vende para você. Ele, além de comprar seus produtos, ele ainda vende nos grupos que ele está. E aí o que eu faço? Eu tenho as minhas vendas alavancadas. Eu uso o meu melhor tempo para redefinir as minhas estratégias, as minhas táticas, dando mais comodidade e facilidade para aqueles consumidores. Então, você está entendendo que a partir do momento que eu tenho esse o market share, vou só consertar aqui a palavrinha market share, tá? Tem um Tzinho no final, um Tzinho no final. O market é uma fatia de mercado que você vai tentar buscar e que o e-commerce te proporciona essa vantagem. Agora, tudo que tem vantagem tem desvantagem. Tudo que tem ponto forte tem ponto fraco. O ponto fraco, em específico, ele foi reforçado durante anos, que é a questão da desconfiança. Isso quer dizer que agora as pessoas não desconfiam? Bem menos. Porém, a gente continua tendo golpes, os golpes virtuais. Esses golpes virtuais, né, que experimentam, por exemplo, uma primeira frustração e aí se decepcionam com essa negociação por a instituição, por exemplo, não ter entregue no prazo que colocou, por ter dificuldade da devolução, por razão de arrependimento, e aí a pessoa ela tem esse direito de até 7 dias ela poder recusar, ela ter se arrependido, por a empresa ter cobrado uma taxa pelo cartão, mesmo a pessoa ter renunciado por aquele produto. Então, isso leva a experiências negativas. Então, são pontos, as desvantagens como pontos negativos, que reforçam ainda algumas resistências de algumas gerações, de alguns nichos de mercado. Porém, gente, nestes últimos 2 anos, se quadruplicou o número de pessoas que voltaram a consumir online, que compraram produtos online, quer seja comida, quer seja confecção, quer seja serviços, alimentação, quer seja tudo. As desvantagens, elas não param por aí, porque de uma certa forma a tecnologia, ela desencadeou o desemprego. Pessoas que não são qualificadas nesta área tecnológica ou que precisam se enveredar e deixarem de ser analfabetos digitais, porque a gente sabe, existem os analfabetos digitais e esses analfabetos digitais, eles estão à margem da sociedade. Eles estão fora da sociedade. Então, uma vez eu tendo este mapeamento, eu sei que pessoas sofreram muito, mas ao mesmo tempo nós tivemos muitas pessoas empreendendo digitalmente. Nós tivemos pessoas, durante essa pandemia também, ele é um momento crucial, foi uma virada de chave para se trabalhar, por exemplo, e se entender que não poderíamos trabalhar a diminuição da qualidade dos produtos a serem entregues. O cuidado e o zelo teve que aumentar, apesar disso continuar sendo uma desvantagem. Menos contato físico também traz uma desvantagem, principalmente para as pessoas sinestésicas. Pessoas que querem contatos e uso dos teus sentidos, do olfato, do paladar, do ouvir de perto, do tocar. Essa troca de contato físico, ela prejudica. Para as pessoas que não gostam desta, que não são, por exemplo,
sinestésicas, que são digitais, tá tranquilo. Não é uma desvantagem. Agora, quando eu penso em trocar a mercadoria, quando eu penso em relação à segurança, porque quando eu falo em segurança, eu tenho, por exemplo, hoje os hackers que entram nos sites, copiam um site todinho, fazem um site igual e entram em contato com os clientes para tentar vender uma ideia de que eles podem entrar naquele site e fazer a compra. Quando o cliente compra, ele simplesmente é fraudado. E aí se usa as informações para entrar na conta bancária e temos aí o crime cibernético. Este crime cibernético, este assalto virtual, ele tem custos para a empresa e também tem custos para o cliente. Existem esses perigos que a gente está visualizando constantemente. A gente tem aí o avanço, por exemplo, no pagamento, a modalidade Pix, muito utilizada, que tem um avanço aí, que não tem taxas tributárias, então traz uma comodidade muito interessante por meio dos smartphones. Mas nós temos hoje as quadrilhas do Pix, nós temos hoje o uso das informações para tentar se acessar e usar essa tecnologia para que ela tem aí uma parcela negativa nessas incidências aí de questões ilícitas. Então, esse custo, esse perigo que ocorre, ele é monitorado. Nós temos as delegacias especializadas, nós temos a proteção do consumidor, o código comercial, o mercado ele é livre? Mas as compras feitas nacionalmente e no exterior, elas precisam ter um cuidado maior. Você tem que ter um zelo por essas questões. Por quê? Porque programas de proteção ao comprador, eles existem para fazer com que a legislação possa ser cumprida. Então, dentro dessa perspectiva, empresas comerciais que não são confiáveis, você tem que já ir atrás nos buscadores e nesses buscadores entender que o Procon, por exemplo, é uma das principais instituições que você pode levar as suas reclamações, entender que o mercado é livre, mas numa perspectiva que até a marca, existe até uma empresa chamada Mercado Livre, onde ela sofre também, assim como as outras empresas, Netshoes, Submarino, Americanas, Saraiva, Editora Saraiva, Ponto Frio, todas essas já passaram por situações onde os seus sites foram hackeados e se fizeram as chamadas clonagens. As dificuldades em relação a isso, nós vamos aprofundar agora, principalmente com relação às vantagens dessas empresas que são confiáveis nas compras coletivas. Detalhando isso, a gente entende que o comportamento do consumidor passa a ser estudado. O Solomon ele coloca a perspectiva da possibilidade de se você estar criando, por exemplo, um item para abrir uma janela, tendo os detalhes a respeito do produto, como preço, tamanho, cores, disponibilidade em estoque, e você vai estar mostrando os benefícios da organização. Olha só. Benefícios da organização. A possibilidade de clicar e você já está lá adicionando o carrinho sem sair da página também já é um outro benefício proporcionado por essas lojas virtuais. Isso facilita no comportamento de compra do consumidor e muito na tomada de decisão em relação a esta perspectiva e muito, gente. Agora entenda o seguinte, que é reforçado também a possibilidade de sentir a mercadoria por meio das imagens, descrições. É claro que não é a mesma coisa. Eu tenho o 3D, o 4D, o 5D, até o 6D, onde algumas máquinas que são preparadas para imersão, elas trazem essa perspectiva. A possibilidade de estar fornecendo os dados relacionados à compra, à página, principalmente
A confirmação da página trazendo a segurança, no misturar, no comparar das imagens, dos produtos, trazem uma experiência diferente. Esse comportamento, ele é um comportamento que ele é adotado hoje. Aí eu vou pedir para o meu querido diretor colocar aí tela dupla, é o seguinte, ó. Falando em comportamento, o comportamento do consumidor ele pode ser muito mutável. E nessa pandemia nós tivemos, por exemplo, algumas imobiliárias. O que elas fizeram? Elas pegaram e utilizaram este mecanismo de criar uma experiência única para, por exemplo, fazer a divulgação de um apartamento dentro de um edifício. O que eles fizeram? Virtualmente, eles criaram a perspectiva em 3D, em 4D, e ali trouxeram como se você pudesse entrar dentro daquele apartamento, mostrando a sala, mostrando os quartos, área de serviço, parará, e ainda colocando um fone para você escutar, você até mesmo abrindo a porta, entrando na sala, um sonzinho ambiente calmo e gerando o quê? Uma sensação sinestésica, sensorial por meio da audição. Então você estava vendo, você estava ouvindo, só faltava o quê? Respirar, o olfato. O pegar, você estava pegando de uma certa forma ali no mouse, né? Não era a mesma coisa de pegar, tá pegando na casa, tudo mais, no apartamento. Mas até algumas colocavam, por exemplo, sons de pássaros, porque quando você chegava perto da varanda, que tinha uma área verde, mostrava os pássaros ali, com o seu barulhinho, etc. e tal. Quando você descia na área de lazer do apartamento, você ia para lá, você via crianças dentro da piscina, essas crianças se movimentando dentro desta imagem criada internamente, e as crianças brincando dentro da piscina e tudo mais. Ou seja, criando a situação de um ambiente de como é que seria o físico caso você já estivesse morando naquele apartamento. Isso para contribuir com o comportamento da tomada de decisão do cliente. Olha só aonde nós chegamos e aonde ainda temos muito a avançar. Veja bem, tá? Veja bem. Então, essa possibilidade, ela se amplia. Amplia em quê? Nesse negócio virtual, gente. É no negócio virtual mesmo. Olha só, uma perspectiva aí dos modelos. Portal, eu tenho que ter. A loja virtual, a corretora de informações e de transações. No portal, eu tenho um conteúdo que é especializado e tem como receita os espaços que são vendidos. Há publicidades. O portal, ele traz isso. Este portal, ele traz a perspectiva de você anunciar lá e, em cima das visualizações, você capitalizar esta divulgação. A loja virtual é o seu endereço da sua loja, está diretamente com o consumidor. Ele entra, ele tem que saber o endereço para poder ele fazer o consumo lá individual. Já na corretora de informações, ele pega as informações do produto, traz a questão de precificação, disponibiliza para o consumidor final, gerando renda, gerando uma receita de locação do espaço publicitário. Ou seja, a empresa vai colocar lá para divulgar acerca dos produtos, acerca principalmente dos benefícios. Já a corretora desses modelos de negócio virtual, a corretora de transações, ela vem com um tipo a ser utilizado quando o cliente compra a internet, por exemplo, e não conhece a empresa que está negociando o produto. Ele realiza o pagamento com uma terceira empresa que repassa o valor à organização. Então, é aquele aplicativozinho que você pagou para aquela empresa lá e aquela empresa vai pagar para aquela outra organização. Quando você faz, dando mais segurança, já que esta empresa que você pagou, ela de uma certa forma capitaliza o seu dinheiro e leva de uma forma mais segura esta transação. Ou seja, formas de você entender que nós temos a época do showrooming
e do web rooming. O showrooming totalmente offline. Um estágio de pré-compra desta jornada de vendas. Aqui eu passo uma experiência física, passo a experiência física que pode ser revertida para o online, uma experiência virtual. Só que eu iniciei com a experiência física, então eu senti tanto no olfato como no paladar, como pode ser, por exemplo, pode ser uma empresa alimentícia, como no cheiro, né? Como no olhar, como na audição, como no tato, e posso depois fazer as compras só por via remota, certo? Já no web room traz a questão da internet, numa perspectiva online totalmente, é aquela pessoa que vai comprar primeiro confia em comprar pelo computador, pelo smartphone, e depois é que vai atrás de saber como é que é a questão física. Então, ele efetua pré-compra já no web room e vai efetuar a compra no offline, lá pegar, diferente do online. Você tem uma perspectiva diferente, porque aqui a experiência, experiência inicial é virtual. É virtual. Meu querido e minha querida, você tem duas formas aí, e a gente pode chamar isto tudo de formas híbridas de comercializações, de transações. Opa, que maravilha! Esta maravilha repercute em quê? Em responder estas perguntas. Que perguntas são essas, professor? A primeira é: por que será que os preços da internet são tão baratos? Por que será? Por quê? Você vai cortar custos da loja física. Aluguéis, contratação, equipe de vendas que eu posso diminuir, o número de intermediários nas vendas. E aí eu tenho a chamada e tão falada desintermediação. Eu estou tirando, o des é para tirar a intermediação. A desintermediação ocasionada de acordo com essa seguinte figurinha aí, ó. Seguinte figurinha, veja bem. Situação 1. O que eu tenho nesta situação 1, meu querido e minha querida? Eu tenho o fabricante. Também aqui. Saindo do fabricante. Para chegar no cliente, ele vai ter que passar por quem? Pelo distribuidor. Logisticamente, o caminhoneiro está lá, ele vai distribuir, chegar até lá, ok? Só que vai chegar para o canal de vendas. O canal de vendas, gente, na maioria das vezes, é o canal que está mais próximo do cliente. Tá certo aqui, ó? Mais próximo do cliente. Meu querido e minha querida. Mais próximo do cliente quer dizer o seguinte: se ele está mais próximo do cliente, eu entendo o seguinte: eu vou pagar por causa deste número de pessoas até chegar no cliente, 48,50 por esse produto, tá? Mas olha na segunda, a situação 2. O fabricante, ele vai chegar ao cliente, ele só tem um intermediador, que é o canal, que pode ser um supermercado, que pode ser um shopping, que pode ser uma loja física. Olha já o quanto eu já tenho de perspectiva de quebra
no valor, já sai de 48, olha aí, e vai para 40,34, gente. 40,34. E olha na perspectiva de um terceiro cenário. Eu já saio do fabricante e chego direto para o cliente. Esta nomenclatura aqui é a loja chamada loja de fábrica física. Opa, já quebra tudo aí. Por quê? Porque eu já tenho a metade do preço em relação à segunda situação. Ou seja, meu querido e minha querida, olhando aqui para o teacher, meu diretor, quer dizer o seguinte: se eu tiro os intermediadores, acabou o que era doce. Eu tenho um preço mais baixo. Eu posso me diferenciar no mercado. Tá certo? Ficou claro? Vamos encerrar essa primeira aula e retornamos para a segunda. Para os finalmente da segunda, meus queridos. Fui!